Fala galera, eu sou o Moa e finalmente chegou ao fim a novela Ben Simmons. A novela que vinha se estendendo aí desde a temporada de 2021 dos playoffs, com a falta de confiança, as jogadas e a eliminação dos 76ers daqueles playoffs. E na temporada agora de 2022, o Ben Simmons não estava jogando no 76ers. E ficou muito tempo ali no começo da temporada, a gente ficou cogitando: pô, o Ben Simmons vai jogar, vai ser trocado, o que vai acontecer com ele? E no final dessa trade deadline, que é o período máximo de trocas aí da NBA, finalmente essa novela chegou ao fim. A gente teve a troca efetuada entre o Ben Simmons e o James Harden, os jogadores principais, mas foi entre o Nets e o Philadelphia 76ers. Basicamente, o Philadelphia 76ers mandou para o Nets o Ben Simmons, o Seth Curry, o Andre Drummond e também outras duas escolhas de draft. E o Brooklyn Nets mandou para o 76ers o James Harden e o Paul Millsap. Quando eu vi essa troca, não sei se você vai concordar comigo, quando eu vi essa troca, eu já falei: putz, meu, o 76ers mandou o Seth Curry. E o Seth Curry a gente sabe que era um dos principais chutadores ali do Philadelphia 76ers. Então, por milésimos de segundo, eu peguei e falei: putz, podiam ter feito a troca sem incluir o Seth Curry. Só que aí eu esqueci, nesse milésimo de segundo, que quem estava vindo era o James Harden, que é um maravilhoso, top chutador e criador de arremesso. Principalmente, né, o James Harden é um criador de arremesso de 3 pontos, um pouquinho diferente da característica do Seth Curry, que é aquele jogador que também, é lógico, cria seu arremesso, mas ele é mais do catch and shoot, é mais um jogador que recebe a bola, cria um pouquinho ali, arremessa. Já o James Harden cria do zero, né? Super marcado, ele, principalmente aquele passo zero dele, aquela jogada característica, ele cria o seu arremesso. Então o que eu achei dessa troca? Qual time? Fica muito aquelas conversas e os debates hoje em dia, né? Qual time saiu vitorioso, qual time saiu derrotado dessa troca? Para mim, ficou bom para os dois times. Se tivesse que colocar um pouquinho a mais, talvez de início, né, seja para o 76ers um vitorioso de início. Por quê? O Ben Simmons não estava jogando, então era um jogador que não estava no roster ali deles. Então eles praticamente perderam, se for ver na prática, o Seth Curry. E eles estão recebendo do outro lado o James Harden. Para mim, o 76ers de início, né, olhando agora de início, é o time que saiu no lucro. Já falando do lado do Brooklyn Nets, o James Harden já não estava tão contente. As declarações que ele deu é que ele saiu do Houston Rockets porque ele estava carregando o time, e aí ele foi pro Brooklyn Nets para não carregar o time. Aí o Kyrie Irving não tá jogando, o Kevin Durant vem se machucando bastante, e aí ele se viu numa situação que ele estava carregando ainda o time. Então por isso que ele solicitou essa troca. O motivo que a gente sabe, né? Se tiver outros motivos, a gente não sabe ainda, mas foi o motivo que ele solicitou essa troca para o Philadelphia 76ers. E ele chega lá com um time bem mais robusto. Tem o Tobias Harris, tem o Joel Embiid para ajudar ele, fora o Tyrese Maxey, e vai compor o time titular também com o Danny Green. Então eu acredito que de início o Philadelphia 76ers já sai muito bem, porque recebe um jogador pronto, que é o James Harden. Já o Brooklyn Nets vai ter um pouco mais de trabalho, porque vai receber o Ben Simmons, que há um bom tempo aí já não está jogando basquete. Apesar de que o Ben Simmons vem para contribuir para esse time do Nets, principalmente com a defesa. Se a gente tiver o time titular certinho ali do Brooklyn Nets, a gente vai ter um time muito bom. Porque imagina lá, Kyrie Irving, Seth Curry, o Kevin Durant, o Ben Simmons e o LaMarcus Aldridge como um time titular desse Brooklyn Nets. Então, olha só os nomes que eu falei, sem dúvida é um time titular muito bom. Porém, a gente sabe dessas questões que estão acontecendo. Kevin Durant machuca muito, Kyrie Irving não joga muitos jogos, a gente não sabe como vai ficar a situação dele. Então isso que vai acabar complicando de início para o Brooklyn Nets. E, para fechar aqui, né, o Big Three do Brooklyn Nets deu ruim. Eu falo aqui sempre no Rebodank. Quando são formados Big Twos, Big Threes em algum time, e aí todo mundo fica falando: é panela, já era, já entrega o título. Nos esportes não é bem assim, gente. Não precisa se exaltar quando 2, 3 All-Stars
se juntam ali numa equipe. Porque às vezes tem muitas outras coisas por trás disso envolvidas, seja questões psicológicas, seja o entrosamento, e o resto do time, não são só 3 jogadores que levam o time ao título, tem todo o elenco do banco, os outros jogadores do time titular. Então aconteceu isso. Olha só que doideira. Esse time do Brooklyn Nets jogou 16 jogos só juntos. 16! Tudo bem que eles ganharam a maioria dos 16, mas só jogou 16, por N motivos. Lesão, a questão do Kyrie Irving e tudo mais. Então, Philadelphia 76ers já recebe um jogador pronto, então de início vai performar melhor. Já o Brooklyn Nets é uma aposta mais no Ben Simmons do que no Seth Curry, que o Ben Simmons é o principal, né? Então vamos ver. Eu tô esperançoso, honestamente, com esse Brooklyn Nets. Eu acredito que o Ben Simmons agora num ambiente diferente. Na temporada passada eu já falei, ele tinha que sair do 76ers. Aquele clima, tudo que foi gerado em volta dele ali e o time não contribuiu. Então ele tinha que sair mesmo na situação que estava. Com ares novos agora, a gente espera ver o Ben Simmons novamente. Não com arremesso de 3. Mas com infiltração e com a defesa que ele manda muito bem. E já que a gente falou nesse episódio aqui sobre a troca entre Ben Simmons e James Harden, não se esqueça de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever e seguir o Rebodank. Então é isso, valeu, falou!